gente, boa tarde. Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já nos segue, que aqui a gente gera bastante conteúdo para te ajudar a saber dos seus direitos. E hoje, inaugurando aqui, estreando o nosso podcast, então a gente vai ter a partir de agora, toda quarta-feira, um encontro marcado. E eu vou trazer aqui convidadas para que a gente fale dos mais variados assuntos, né? Que seja pertinente, que seja interessante para você que está aí assistindo. Inclusive, você pode também sugerir algo que você queira ver, profissional que vocês queiram que eu traga aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai falar, a gente já está caminhando aí para o final do ano, né? Então, a gente vai falar sobre aquelas promessas que ficam na gaveta, né? Tem muita gente que está há 10 anos fazendo a mesma promessa de ano novo. Entra ano, sai ano, a gente faz aquela lista de coisas para fazer e muitas vezes a gente não consegue. Estou aqui com a Natália, psicanalista. E antes da gente começar, vou pedir para a Natália se apresentar e falar um pouquinho de você, Natália. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Stephanie pelo convite, por ser a primeira convidada do Advogast, adorei o nome, né? Bom, eu sou psicanalista, atuo há um tempo na psicanálise, tenho outras formações em outras áreas também, que acabam contribuindo para o meu trabalho. É isso. Vamos, então, você vê muito lá no divã as pessoas fazendo essas promessas e não conseguindo cumprir. E ficando frustrada por isso, né? Sim, sim. Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que refletir um pouco sobre qual é o sentido dessas promessas que a gente realiza, né? E se elas estão possíveis de serem alcançadas. Porque a gente tem tantas possibilidades de fazer tantas coisas hoje e a gente fica muito perdido em meio a todas essas possibilidades, achando que a gente é capaz de fazer diversas promessas e cumprir todas. Então, acho que, primeiramente, a gente precisa pensar o que são as promessas para nós. É verdade. Porque, às vezes, a gente está fazendo ali promessas que a gente nem quer de verdade, né? Que é porque as pessoas, normalmente, todo mundo faz aquela promessa. Vou emagrecer, vou trocar de serviço, vou ter uma vida mais saudável, mas de forma muito genérica, e a pessoa não sabe exatamente o que é aquele ter a vida mais saudável, né? Quanto exatamente emagrecer. Então, tem muito isso das pessoas. Já estou saindo do meu roteiro aqui, gente. Toda vez eu preparo um roteiro, isso acontece muito em live também, e aí eu começo a fazer outras perguntas e aí eu fujo daqui. Eu vou fazer essa última e vou voltar para o meu roteiro, senão eu me perco aqui. Mas tem muito isso também, que essas promessas giram em torno, porque está todo mundo fazendo aquele tipo de promessa. Com certeza, né? Tem as promessas da moda. Tendência, viralizou a promessa. A trend, né? Do a ano, trend, né? do ano. Com certeza. E às vezes não faz sentido nenhum para a pessoa aquele tipo de promessa. Então, qual é o real objetivo de a gente fazer uma promessa? Faz sentido para nós aquilo ou a gente está... Às vezes essa promessa acaba se tornando um escapismo das verdadeiras promessas que ela deveria se comprometer. Então, muitas vezes, as trends do ano das promessas e etc., elas podem impedir que a gente foque realmente naquilo que faz sentido para nós. Então, é importante olhar mais para dentro para pensar em qualquer promessa, né? Olhar mais para dentro, se conhecer, ver se realmente as promessas que eu vou colocar para o próximo ano vão fazer sentido e se eu vou alcançá-las, vai ser possível a prática dessas promessas. Eu falo que muitas vezes na promessa é muito mais importante o comprometimento com o dia a dia. Então a promessa não é o resultado que eu quero alcançar. E sim, a promessa é muito interessante a gente prometer o que eu vou mudar no dia a dia das minhas atividades. O resultado ele vai vir, mas não é esse o objetivo inicial de uma promessa. Então, eu vou me comprometer com o quê durante o próximo ano, que caiba dentro da minha realidade, né? E
por que que eu vou fazer esse comprometimento e eu vou conseguir praticá-la de fato, elas vão fazer sentido para que eu realize ela todos os dias? Então, primeiramente, a gente tem que olhar para isso. Eu estou me comprometendo, fazendo uma promessa para o próximo ano, mas eu estou me comprometendo com a minha prática ou eu estou só olhando para o resultado que eu vou atingir daquela promessa? Se você estiver olhando para o resultado, você não vai conseguir, porque às vezes o resultado ele foge da realidade do seu dia a dia. E a gente faz muitas atividades. Então, assim, a promessa ela tem que ser voltada para a nossa prática. Eu consigo realizar? Todas as promessas, todos os resultados são maravilhosos, né? Quando a gente vê quando alguém alcança um resultado, é maravilhoso. Ok, mas para alcançar esse resultado maravilhoso, tem uma coisinha que a gente tem que realizar, a prática. Se isso não acontecer... Tô disposta a pagar o preço para ter esse resultado. E esse preço, ele está dentro do seu dia, ele está ocupando um tempo do seu dia, ele está ocupando uma energia de você. Você está disposto a isso? E então... você vai ter essa... Porque é aquilo que a gente fala, é muito fácil. Às vezes a gente vê a blogueira ali que começa 5 horas da manhã e aí a gente corta para a realidade. A pessoa vai ter que pegar ônibus, metrô, né? Como que ela vai encaixar que ela vai ter que acordar 5 da manhã e ficar 2 horas fazendo skincare? Exatamente. Né? E hoje, com tanta informação que chega até nós de vida de pessoas, né, de diferentes e pessoas que conseguem fazer infinitas coisas em um dia, a gente acaba se comparando e achando que tem que ser igual e nossas promessas vão se vincular a coisas que são fora da nossa realidade. E é claro que vai acontecer da gente se frustrar, né? E aí a gente vai achar que a gente é péssimo, que a gente é ruim, que a gente não consegue, porque as pessoas conseguem. Todo mundo e eu consegue, não. eu sou a única que não consigo. Eu sou a única que não consigo. Então, assim, a gente tem que olhar com mais carinho para nós mesmos, para nossa realidade, para aquilo que faz parte da nossa realidade. E que faz sentido também, né? Principalmente se faz sentido. Né? Eu até, no começo, eu agradeci você de ter me convidado, né? E falei que bom que a gente está aqui fazendo algo que para nós duas faz sentido. Isso é maravilhoso. Exato. Né? Então, assim, essa promessa de algo grande que eu quero realizar ou de algo simples, pequeno, ele tem valor, porque a partir do momento que faz sentido para nós. Então é muito importante, principalmente no final do ano, que o nosso coração fica mais aberto, que a gente entra naquela áurea, né? Vamos nos comprometer com algo que faz sentido. Dá para a gente voltar um pouco, interiorizar e olhar para aquilo que realmente faz sentido na vida como um todo, na nossa existência como um todo. Sim, é verdade. Bom, agora vamos então para as perguntas que eu preparei. Natália, quando você ouve a frase Feliz Ano Velho, o que vem primeiro na sua mente? O que as pessoas trazem muito para você no setting? Que elas ficam entrando ano e saindo ano e repetindo essas mesmas coisas. Bom, primeira coisa, as pessoas têm dificuldade com o acabar e o perder, né? Das coisas que precisam morrer. Então, tem coisas que precisam morrer. Não tem como. Não dá para a gente ficar com um morto-vivo na nossa vida, assombrando a nossa vida. E esse morto-vivo, às vezes, são essas promessas antigas, são esses anseios que, às vezes, nem fazem sentido. Que a gente está trazendo. E que a gente vem trazendo, seja por desejos pessoais mesmo, de realização, e talvez não faça mais sentido, talvez a pessoa já mudou, outra coisa faz sentido. Ou talvez seja por crenças, né? Porque, durante a minha vida eu quero me comprometer em ser alguém de determinada forma, mas isso realmente faz sentido para você ou é uma crença que você traz de uma família, que você traz de uma cultura? Então, o que vem muito para o set analítico é essas promessas muito apegadas ainda a formas que não fazem mais sentido. E a gente entra num campo muito interessante que é o da repetição. Né? Então, assim, se esses desejos que permeiam o nosso inconsciente
a gente entra num campo de repetição dessas promessas, desses desejos. Será que a gente não elaborou ele o suficiente? A gente não elaborou e criou outras oportunidades a partir dele, né? A partir desses desejos? Então, o que vem muito para o setting é essas coisas que precisam morrer, essas coisas que precisam ser melhor elaboradas, esses desejos que precisam encontrar o seu movimento, ou, se é impossível, a partir dele, criar uma outra possibilidade. A gente vai para um outro campo. Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer outra coisa. Só que dentro, eu estou dando 3 exemplos. É claro que dentro do setting a gente tem as particularidades de cada pessoa, o sonho individual de cada um. É muito particular isso. Eu estou dando 3 exemplos para a gente ter mais ou menos ideia. Sim. Mas, dentro desses 3 exemplos, é bom a gente analisá-los, todos eles, né, para poder dar sequência e ir em busca dessa possibilidade de fazer as suas próprias realizações, não mais baseadas nessas repetições, nessas promessas que vêm já arrastando. Então, é tão importante, então, talvez, colocar como meta desistir de algo que não faz mais sentido ou finalizar aquele ciclo. Aqui a gente tem muitas mulheres que, infelizmente, enfrentam relações abusivas, né? E talvez, em vez de criar novas promessas, o terminar um ciclo pode ser uma meta muito desafiadora e que vai mudar todo o resto da vida daquela pessoa, né? Sim, com certeza. Talvez essa seja uma da principal meta, a principal promessa a ser cumprida para o próximo ano. Então, talvez esse seja o principal objetivo. Finalizar primeiro. O que é preciso primeiro eliminar? E a gente tem muita dificuldade. O ser humano ele tem a tendência de não querer perder nada, mas, na verdade, ele vai ganhar muito caso aquilo ali seja retirado. Exatamente. Né? Vou dar um exemplo aqui, gente, para quem já me acompanha, né, sabe que eu sou alcoolista, eu estou há 1 ano e 3 meses em sobriedade, e isso vai muito de encontro com o que aconteceu comigo. Porque, assim, a partir do momento que eu tirei o álcool da minha vida, foi dali que começou a desencadear novas possibilidades, e a partir dali que outras coisas... Aí que a gente começa a vislumbrar outras coisas. Então, isso dessa finalização do ciclo, né, seja que a gente sabe que o relacionamento abusivo é muito próximo a um vício, né? Então, essa finalização a gente pode começar a fazer essa lista, e isso está encabeçando a lista aí, né? Dessas finalizações. Sim. E agora, com o final do ano, por que você acha que essa data em específico que gera essa ansiedade nas pessoas de ter que prometer, de ter que ter uma lista de coisas para fazer, mesmo que elas não façam, né? O ser humano ele é cíclico, né? Então, acho que essa data ela favorece a gente realizar, de fato, as finalizações. E iniciar um rito, na verdade, né? Dentro de cada povo, cada cultura, né? A gente tem esse rito de fim de ano, justamente para poder tomar um respiro, se realinhar e começar novamente o ano. E é muito interessante porque muitas transformações acontecem mesmo nesse ciclo, né? Por mais que a gente poderia historicamente descrever diversos motivos por que isso acontece, mas dentro da cabeça do ser humano, o que acontece é que a gente tem a sensação de estar finalizando um ano e projetando um próximo ano. E aí a gente vai ter uma sequência de meses e datas e tudo mais que vai colaborar para que a gente se encaixe nisso. Existem outros ciclos, não só esse, né? Mas enquanto esse ciclo que a gente utiliza dessa forma, ele entra nesse contexto. Então, automaticamente, a gente acaba utilizando e, sim, dando esse reset para iniciar um novo ciclo novamente. E é importante, né, que a gente fala que não precisa esperar esses marcos, né? A partir do momento que você perceber ali que você quer se comprometer com algo, pode ser na sexta-feira, não precisa ser na segunda, né? Pode ser em dezembro. Pode ser agora. Pode ser agora, no meio do dia, né? Nossa, percebi agora que
Isso não. Então, é importante. Essa conscientização também é muito importante, que eu não preciso de um marco, e muitas vezes isso de sempre, porque eu vejo muita gente assim. Aí vai chegando agora no. Agora já acabou o ano mesmo, mas espera aí, dá para acontecer muitas coisas em um dia, né? Então. E normalmente tem esse, agora já está acabando o ano, não vou mais fazer isso, vou deixar para começar a fazer um exercício no ano que vem. E daí a pessoa começa a comer que nem um doido ali. Não, eu vou deixar para começar um hábito saudável. Então não tem essa necessidade, né? A gente pode começar a qualquer momento, a qualquer hora do dia, né? Sim, pode começar a qualquer. É claro que a gente sabe que chega dezembro, a agenda. Sim, já dificulta um pouco qualquer mas para muitas coisas não precisa da agenda para começar. Então, tem coisas que a agenda não vai ser desculpa. Sim. O que significa na psicanálise? Você chegou até a falar algo, acho que dá para a gente adentrar um pouco mais isso. Na psicanálise, repetir para tentar resolver. Então, a gente vê muito essa repetição constante, né? Então, isso tem um simbolismo, então, né? Essa pessoa que está ali anos e anos fazendo a mesma coisa, o que significa? É muito interessante. O próprio Freud tem uma frase, né, que é repetir, repetir e elaborar. Então, até dentro do processo de psicanálise, os nossos clientes, eles repetem muito, até as mesmas situações, as mesmas falas, as mesmas coisas. Por quê? Porque até conseguir elaborar. Então, quando algo que repete, é porque está insistindo. A gente fala, se está repetindo, é porque ainda insiste em uma elaboração, em uma resolução. Então, quando a gente percebe que a gente repete o mesmo erro, ou as mesmas coisas, os mesmos comportamentos, os mesmos relacionamentos, né, enfim, é porque a gente ainda não resolveu alguma questão interna, pessoal, relacionado a isso. Então, a gente fica repetindo, enquanto a gente não conseguir elaborar essa situação. Então, a repetição, ela é um ponto que chama justamente, um ponto de atenção que chama justamente para uma elaboração, para uma resolução. Então, a repetição para nós é o nosso sinal vermelho, para a gente ir atrás, para ver o que está acontecendo. Isso aqui pode estar bloqueando diversas coisas na sua vida. E o fundo disso, a gente tem que ir atrás. O porquê disso, né? O porquê que você está repetindo nessa situação. E quando a pessoa percebe essa repetição, então seria o início dessa elaboração. Quando ela mesmo traz isso para a consciência. Opa, peraí, está acontecendo de novo. Quer dizer que ela está começando a trazer isso para a luz. Sim, ela está começando a tomar consciência. Porque a repetição, muitas vezes, ela é inconsciente. Vamos dizer, muitas não. Ela é inconsciente. Ela é inconsciente, não a repetição, não o comportamento. Às vezes a pessoa tem consciência eu tenho o dedo podre. Né? Ela tem consciência, mas o porquê ela não tem consciência? E isso está lá atrás, no desenvolvimento dela, e que permeia o agora. Então, assim, para o inconsciente, o tempo não tem isso de aconteceu há 20 anos atrás. Na repetição, está acontecendo agora a mesma situação. Né? Então, quando a gente pensa que esse ponto que a gente olha para a repetição, a partir do momento que a pessoa toma consciência, ela começa a elaborar, ela vai entrar em conflito também com essa elaboração. Porque a tendência ela é criar uma resistência. E é muito comum a gente escutar, mas agora eu sei, só que agora o que eu faço? Né? E aí então, é um processo só essa consciência não é suficiente. Só a consciência não, mas como você mesma disse, é o primeiro passo. Agora, o que vamos fazer com isso? Aí é um outro processo de construção, que a gente sabe que acontece em análise. Sim. Né? Que é onde vai elaborar ali ferramentas para lidar com aquilo ali. Sim, e o próprio eu vai construindo o processo, é uma desconstrução e uma construção de uma nova possibilidade ao mesmo tempo. É bem interessante. Sim. Como diferenciar um desejo genuíno de mudança de um teatro que a pessoa faz para si mesmo? Nossa, que difícil. Porque às vezes, no fundo, a gente está sempre fazendo um teatro. Né? Até pra gente mesmo. Até pra gente mesmo. Mas é claro que
é assim, a gente vê que nos filmes, né, os melhores personagens são aqueles que realmente encarnam o personagem, né, os melhores atores, aliás, né? Então, na vida é um pouco parecido. Quanto mais próximo a nossa verdadeira vontade estiver conectada com o nosso ator, mais gostoso vai ser viver. Então, quanto mais próximo as nossas metas estiverem conectadas com a nossa verdadeira vontade, com a nossa essência, mais fácil elas se realizam também, né? A gente vai conseguir e mais prazer em realizar as promessas. Que a gente vai se empenhar mais. A gente vai se empenhar mais, a fazer mais. A energia é diferente, vital, da força que você coloca naquilo. E para a gente conseguir distinguir, muitas vezes, é o nível de satisfação. Né? Então, eu estou satisfeita com isso? Eu estou fazendo por eu obrigação. Tranquila. Eu estou odiando fazer isso. Eu estou odiando fazer isso. Eu estou com medo de fazer isso. Eu estou angustiada. Ou eu faço e fico achando que está péssimo. Né? Então, assim, o que precisa... Qual é a desconexão daquilo que eu realmente quero para aquilo que eu estou realizando? Então, o nível de satisfação, e a satisfação não é, às vezes, muito assim, isso foi muito bom. Às vezes é a paz. É a tranquilidade. Eu fiz, ok. Não, tipo, eu tô tranquila. Estou tranquila, foi gostoso, foi prazeroso. Então, à medida esse nível de satisfação. É claro que todo o trabalho, todo o projeto... Toda promessa, às vezes cansa, a gente fica cansado, a gente, hoje, né, tá um dia cansativo. Faz parte da rotina do dia a dia. Vai ter dia mais animado. Mais animados e menos. Mas tem paz nisso, eu tô realizando aquilo que tá fazendo sentido para mim, que eu acredito. Né? Só que para a gente chegar nesse nível, exige, sim, maturidade e autoconhecimento. Não é do dia para a noite. E saber lidar com frustração também, E né? saber lidar com a frustração. E quando a gente percebe que a gente lidou bem com a frustração relacionada àquilo, é sinal que a gente está no caminho. Porque não vai ser só situações boas que vão acontecer. Sim. Situações ruins também vão. Mas a gente lidou com as situações ruins também e, ok... Foi chato e tal, mas resolvemos, ficou ok, ficou em paz? Ok, então eu estou no caminho. Então, nós temos uma concordância entre aquilo que eu realmente quero e aquilo que eu realmente estou representando. Sim. Deixa eu ver. Existe um prazo, é porque conforme a gente vai conversando, aí tem perguntas que a gente já vai respondendo, né? Então, para não repetir, eu vou organizando aqui. Existe um prazo emocional para mudança ou isso é um mito? Você acha que é muito pessoal isso, de muito tipo, pessoal. Eu vou fazer 1 ano de análise e vou mudar minha vida? Ou tem pessoas que vai ser mais tempo, tem pessoas que vai ser menos tempo? É totalmente pessoal, porque assim... Cada ser humano tem uma forma de ser, uma forma que foi desenvolvida, uma forma que foi construído. Cada dia mais a gente está percebendo isso, que não existe uma data exata para cada. Não é 9 meses igual ganhar neném que a gente vai. É claro que a gente existem ciclos, né? A gente percebe os ciclos de cada pessoa. Com o tempo a gente vai observando que a pessoa ela tem um ciclo ali de maturação mental, né? Subjetiva, mental. Mas é muito particular. Então, existem pessoas que aceleram, botam a marcha e vão embora. Tem pessoas que ainda estão aprendendo a dirigir. Então, vai ser um outro ritmo. Então, não tem. Embora a gente vê muitos estudos, né? Tipo... 21 dias. Se eu fizer 21 dias, né? Isso, mas não, dentro de uma subjetividade, isso não funciona assim, não. É muito particular. Porque vai depender muito da história daquela pessoa. Exatamente. E até mesmo porque o que é progredir, né? Qual é o parâmetro de progresso? Para determinadas pessoas, progredir é uma coisa. Para outras, é uma outra coisa. Sim. Então, assim, esses parâmetros são muito pessoais também. Então, o que é progresso para cada um? Tipo, sucesso para cada um é muito relativo. Para cada... Exatamente. Né? Então, exato. Isso é muito... A pessoa vai ter... Não dá pra gente pegar uma pessoa e falar em tantos meses ela solucionou tudo. Porque as soluções são muito particulares. Dependendo do qual problema ela tá. Exatamente. E com que ela tá se comprometendo. Isso. Né?
possível encerrar um ano verdadeiramente sem arrastar pendências internas? Eu acho que não. Porque se a gente arrasta desde a infância as coisas, né? Então, por mais que encerre ciclo, ainda assim a gente vai trazer uns resquícios ali. E às vezes eles são necessários até que a gente traga. Não tem como apagar, né, tudo de uma vez. A gente pode resolver. Mas a memória existe, vai aparecer em determinados momentos. Existem esses resquícios que vão aparecer depois de 10 anos. De repente você solucionou todos os seus problemas, aprendeu a lidar, e daqui passaram-se 10 anos, acontece uma situação na sua vida que você remete a dói algo daquele jeito lá, que você nem lembrava como é Sim, que era, né? É claro que o que acontece, né, e é muito importante isso, é muito importante mesmo, é o aprender a lidar melhor com isso que vai aparecendo. Então, não quer dizer que que vai zerar, mas a gente vai aprendendo a lidar cada vez melhor. A gente ficando mais maduro, né? Um processo de análise, ele amadurece muita gente. Né? Então a gente vai ficando mais maduro e a gente vai lidando melhor, a gente tem mais habilidade, a gente se sente mais confortável em lidar com as situações as quais a gente não sentia. Mas não quer dizer que elas vão deixar de existir. Enquanto a gente estiver existindo, situações vão vindo na nossa vida e elas vêm permeadas muitas vezes de experiências do passado. Mas a gente vai lidando cada vez melhor. Então, por exemplo, essa questão da elaboração não significa que, elaborei, aquilo ali nunca mais vai... As pessoas têm essa ideia, né? Que a gente vai fazer terapia e aí, nossa, vai curar. Não é uma cura, você vai aprender a olhar para isso com um olho mais tranquilo, né? Mas aquilo ali ainda vai, em algum momento... Pode ser que ele volte a doer, né? Que tipo, aquele trauma ainda vai existir, né? Aquele acontecimento ainda vai existir. Sim, eu acho que tem um exemplo interessante para a gente pensar, que é o luto. Né? No processo de luto, a gente está, às vezes, dependendo da condição, a gente está muito triste num determinado momento por causa do trauma, do acontecimento, da perda. Com o tempo, isso vai se desfazendo, essa tristeza. Só que você não deixa de lembrar. Você não deixa, de às sentir vezes, um pouco de tristeza. Um pouco de tristeza. Então, isso acontece também. Só que isso não comanda mais sua vida. Você não está mais entregue àquele sofrimento. Já foi, você já conseguiu elaborar. Então, isso também acontece num processo terapêutico. Então, não quer dizer que a cura... Né, o que é a cura? É a gente lidar melhor. Então, se eu pudesse resumir... O que é curar-se em psicanálise? Né? O que é a gente passar a conseguir lidar melhor com o que nos acontece? Tem aquela frase, jargão, né? Não é o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. Sim, porque vai continuar acontecendo coisas, né? O mundo continua, vai ter problemas, né? Vai ter crises. Sim. A gente teve Covid, né? A gente vai ter entes que a gente vai perder, a gente pode adoecer, a nossa vida continua. Sim. Mas o como eu lido com isso, cada vez vai se tornando melhor. A gente vai saindo da angústia e passando a ter um pouco mais de habilidade de lidar com a própria existência e mais equilíbrio, paz e talvez um pouco de prazer nisso, né? Sim. Existe algum ritual psíquico, e aí a gente vai até falar um pouquinho aqui, eu não vou dar spoiler, mas existe algum ritual psíquico saudável para ajudar a marcar começos e finais? O que você ia falar? Aí eu ia falar que você tem um material bacana, né? Então sim. Acho que dá para você responder e já fazer o convite, gente, que a gente tem uma surpresa boa aqui para vocês, né? Sim. Vou deixar a Natália apresentar. Eu acho que, assim, a gente perdeu um pouco isso, essa conexão simbólica com as coisas, né? Então, quando a gente quando a gente escreve, quando a gente reflete, quando a gente cria um simbolismo para iniciar algo ou para finalizar algo, é muito rico mentalmente, né? Então, independente do que a pessoa faça, ela pode fazer uma oração, ela pode fazer um ritual, ela pode fazer
uma escrita sobre o que eu que estou finalizando e o que estou iniciando. Né? Isso já vai ajudar a conter conteúdos simbólicos para que ela possa se sentir mais envolvida com aquilo. E esvaziar um pouco ela também, né? Hoje em dia antes era muito mais comum a gente fazer isso. Hoje em dia a gente está sempre com o celular na mão, vendo TV, parece que a gente não consegue mais fazer alguma coisa que não seja conectado, né? E aí essas coisas que é mais interno, olhar pra gente, tem essa dificuldade que a gente pode voltar um pouco, né? A ter esses momentos com a gente mesmo que facilita, né? Sim, é o campo do simbólico, é muito rico. A gente consegue, mentalmente, isso fica muito mais concreto para nós quando a gente faz alguma atividade simbólica relacionada a qualquer coisa. Que, no entanto, se a gente for olhar para o passado, o ser humano ele era muito ritualístico. Sim. Né? Então, todos os marcos de desenvolvimento eram marcados por rituais. Né? Então, a gente se desconecta disso e a gente fica navegando naquela coisa que eu não sei qual ponta que eu tô. Se eu tô no começo, se eu tô no fim, o que está acontecendo. Então, se a gente para um pouco, respira e olha, o que eu posso fazer pro fim, pro início, como que eu vou... Eu insisto ainda nisso, né? Ainda Sim. tem coisa para continuar. Sim, então tem várias formas de realizar esse simbolismo nisso. E cada um vai ter a sua prática ali. Mas, sim, é importante e, com certeza, dá para fazer muita coisa e usar da criatividade, que eu acho muito legal. Né? Então, assim, o que eu posso fazer para finalizar esse ciclo? Posso queimar o que eu escrevi? Posso plantar uma planta na minha casa para lembrar que eu estou realizando determinado projeto, né? Então, assim, o que eu posso? Que Quais precisa são os mesmo elementos? desse plantio, né? Que todo o processo exige um tempo. Exato. Né? Que nem uma plantinha. Aí você vai acompanhando a plantinha, vai falar, opa, ó, ela demora, né? Então é normal que o meu processo demore um pouquinho mais, né? Sim. Então, assim, dá para pensar em várias coisas, várias atividades, dá para propor aí para... E isso facilita que a pessoa elabore toda essa... Facilita, porque a nossa mente, ela é muito simbólica. A gente perde essa conexão e nós estamos ficando até vazios de simbolismo, né? Então, com até esse vazio, esse tédio, essa ansiedade de estar 24 horas conectado. Então, por que a gente não para e não vai fazer uma conexão consigo mesmo com alguma coisa que seja mais gostoso, né? Essa relação com algo que é mais particular, que seja mais gostoso. E aí a gente pode utilizar esse simbólico nisso. Por onde uma mulher pode começar uma mudança real antes da virada do ano? Então, quem está assistindo a gente aqui agora e... Nossa, mas já é novembro. Dá para ela começar, então, a partir de agora, já se organizar? Já, claro. Eu acho que a primeira coisa... inclusive, essa semana, eu conversei isso com uma pessoa. A primeira coisa que uma mulher... né, que a gente está falando aqui da mulher especificamente... mas até os homens poderiam fazer. Qualquer pessoa, até criança, mas precisaria fazer o que eu gosto. Se conectar com você mesma. Né? Quem eu sou, o que eu gosto e o porquê eu gosto. Olhar para isso. O que realmente faz sentido para mim. Então, porque a gente vive permeado de coisas que não são nossas. Não, e eu percebo muito isso realmente com as mulheres, né? Que eu tenho alguns grupos terapêuticos, né? E a gente faz essa questão de qual é seu sonho. Eu gosto muito de viajar e normalmente eu faço parâmetro de para onde você quer viajar. E muitas não sabem nem para onde quer viajar. Então é tão... falta até essa perspectiva, porque às vezes ela está olhando tanto para o outro, né?
para o marido, para o filho. Então, ela saberia onde o filho quer ir, onde é o sonho do filho ir, onde é o sonho do marido, onde é... Mas dela mesma, ela acaba não tendo. Então, e ela nem sabe que ela não tem. Na hora que a gente pergunta que ela dá aquela parada. Então, até convido vocês aí que estão nos assistindo. Semana passada, eu fiz também uma live com uma moça que ela viaja o mundo. Estava em Maldivas semana passada. A gente fez a live, ela estava lá. E ela estava falando sobre isso, que para ela começar esse sair daqui do Brasil, ela teve que querer ir para algum lugar. E, às vezes, essa falta de perspectiva que dificulta que a pessoa saia daquele lugar, né? Então, convido você agora a fazer pelo menos, já que a gente está falando isso de fazer anotação, o primeiro ponto é um lugar que você desejaria ir, né? Duas propostas. O primeiro ponto, um lugar realmente, qual que é o seu ápice, que no meu caso, eu já falei inúmeras vezes que é Maldivas, né? Mas algo mais próximo, trazendo o que a gente falou no começo. Na sua cidade, um lugar, um restaurante que você gostaria de conhecer. Então, já são 2 pontos extremos que daí, entre um e outro, dá para elaborar bastante coisa, né? Sim. Recentemente eu encontrei uma pessoa, uma mulher, e ela disse assim para mim, nossa, eu me propus a partir do ano que vem, só que eu já estou iniciando esse ano, que é algo que a gente, né, até comentou, a gente pode começar a qualquer momento, a realizar atividades nos finais de semana que eu gosto. Legal. Então, assim, ela não tinha noção que ela poderia, porque assim, a gente fala, para onde você quer viajar, mas às vezes a mulher, mas eu posso viajar? Eu posso querer? Eu posso querer? Sim, pode querer. Então, assim, e aí ela se propôs, em alguns finais de semana, ela fazer atividades que ela goste de fazer, que fazem sentido para ela. Né? Então, assim, começa por aquilo que é possível, por aquilo que é possível. Sim, e esses dias eu até fiz um vídeo falando do insight que eu tive, que eu percebi que muitas vezes a gente pensa que o nosso sonho ele pode funcionar por procuração, né? E que é muito isso que você está falando, aquilo é seu ou é do outro, e a gente também não pode imputar os nossos sonhos para os nossos filhos, né? Sim. Porque sonho de millennium, né? Eu sempre quis ir para Disney. Agora não faz mais sentido nenhum, porque, ok, gente, é legal, poderia ir, eu ia tirar foto com a orelhinha, ia ser super legal. Só que já não ia ter aquele brilho. Só que na minha cabeça eu pus, não, mas os meus filhos querem ir pra Disney. E simplesmente eles não querem. E aí minha filha falou, não, eu prefiro ir para os Lençóis Maranhenses do que para Disney. Meu filho, não, eu quero, vamos então na Libertadores, ver o Palmeiras jogar em algum lugar. Então, ou seja, não era mais o meu sonho, mas eu, de alguma forma, queria realizar naquele ali. Tem essa questão também, né, gente? Aquilo que você falou, a gente empresta sonho de outras pessoas ou a gente quer empurrar o nosso sonho. Isso acho que acontece muito nos pais de você vai ser médico sim, você vai ser advogado, né? Então a gente começa a criar um script de metas para os nossos filhos e depois a gente se frustra e frustra eles porque eles não cumprem aquilo que a gente sonhou, né? Exato. E pra você ver, o seu nem era mais seu sonho? Não, agora não faz... Não, eu ia ficar irritada, porque eu fui no Hop Hari e já fiquei cansada. Imagina na Disney, eu ia ficar irritadíssima, porque eu ia ter que ficar andando aquelas filas gigantes. E, ou seja, ia ficar 3 pessoas frustradas, porque meus filhos iam estar lá, nossa, eu nem queria estar aqui. Eu lá, pé da vida, porque eu ia estar cansada de ficar andando, e não era sonho de ninguém. Então, acho que isso de olhar e de tempo em tempo a gente pode mudar de sonho também, né? Às vezes aquilo que era nosso sonho, aquilo que você falou. E às vezes eu tô lá 10 anos repetindo, mas não faz nem sentido mais, né? Sim. E a gente muda. O mundo muda, a gente quer coisas diferentes. E a gente precisa se permitir a isso. Sim. A essas ressignificações que a gente chama, né? Ressignificou, aquilo não faz mais sentido, mudou. Uhum. Agora é uma outra coisa, né? Então a gente tem que... É o devir, a gente tem que permitir que o acontecimento faça a função dele, né? E a gente ter outras experiências que no momento passam a fazer mais sentido. Porque
senão a gente fica apegado. A palavra apego é uma palavra muito interessante, porque o apego não é só financeiro. As pessoas têm a tendência de trazer a palavra apego só para as coisas materiais, né? Mas às vezes apego é sobre coisas que não fazem mais sentido, né? Pensamentos que não fazem mais sentido, ideias, formas de ser, promessas que não fazem mais sentido. Por que a gente fica apegado a isso? Né? Então, por que a gente não permite? Não, vamos se significar, eu posso ter outras promessas, eu posso ter outros objetivos, posso ter outras viagens, outras experiências, né? E as pessoas ao meu redor também podem ter, né? E a gente pode se mobilizar para outras coisas em conjunto também. Sim, ouvir, né? Ouvir até ter desfazer o apego da audição, né? Que a gente às vezes só quer ouvir aquilo que a gente está apegado. Por que o diferente também não? Sim. Né? Então, deixa o meu ouvido menos apegado às coisas que eu achava que faziam esteja sentido. aberta a ouvir realmente o que a pessoa está falando, está querendo, né? Que igual seu filho, a sua filha trouxe essas propostas diferentes. Está aberta, está com o ouvido aberto para ouvir. Você estava com o ouvido aberto para ouvir. Olha, por que não? Por que a gente não pode planejar isso e realizar, né? Sim. Bom, caminhando então para o final, qual foi sua maior... Porque a gente tem a ideia, né, que a analista, ela faz tudo certo, né? Tem aquilo de em casa de ferreiro, espeta de pau. Qual foi a sua maior repetição vazia? E como você conseguiu, você percebeu e rompeu com isso? Olha, eu sempre fui uma pessoa um pouco propensa ao dever, propensa à transformação. Eu sempre tive até uma vida que esteve sempre em transformação, Eu não tive algo que... É claro que todo mundo tem alguma coisa, eu vou falar. Mas, assim, nunca tive algo muito que me segurasse, né? Que fizesse eu manter a repetição e tudo mais. Mas eu tinha um certo apego à própria imagem. Então, eu tinha uma dificuldade de criar novas possibilidades, porque eu tinha que caber dentro de um contexto cultural, social, né, da maternidade, coisas que muitas mulheres ainda que meio que é muito da nossa socialização, né? Que a gente tem que socialização. Né? E aí só que quando vem a maternidade é uma própria transformação por si só, né? Eu entrei em conflito. Não com a maternidade, não com os filhos, não, mas comigo mesmo, porque eu não me sentia encaixada dentro daquele contexto que todas as pessoas... Mas, na verdade, as pessoas não são. Era uma ideia que eu tinha. Então, eu tinha uma repetição na ideia que eu criei. Não era real aquilo. Mas, claro, isso há 10 anos atrás, dentro de um processo terapêutico também... Eu ressignifiquei e me permiti novamente aos processos de transformação. Mas a minha repetição era tentar insistir caber dentro de um padrão social, cultural. Sim. Eu acho que isso da maternidade é cobrado muito da mulher, né? Essa questão que a gente teria um script muito... Na verdade, eu acho que, né, os papéis da mulher, eles são muito delimitados, né? Esposa ideal, a mãe ideal, até que a Vera Iaconelli, ela fala, né, da mãe padrão ouro, então tem que ser. E aí, se a gente foge um pouquinho daquele script, acho que vem essa sensação de inadequação e a gente dá uma bugada, né? Tanto é que eu comecei na internet que eu falava que era a maternidade lá do B, porque eu percebia eu me sentia inadequada, né? E aí eu comecei a perceber que não era só eu. Então, muitas mulheres, aos poucos, eu acho que o nascimento dos filhos, ele traz esse meio que um checkmate para a gente colocar em xeque mesmo todos os nossos papéis. Opa, peraí, tá fazendo sentido ainda, né? Sim. E um ponto que eu falei para você, né? Como a gente perceber se tá fazendo sentido esses papéis? É a angústia e a satisfação. Né? Então, a partir do momento que você sente tá desencaixado, fica aqui, muito pesado aquele fardo de angustiante, manter, né? Não tô me cabendo muito bem nesse contexto dessas ideias que dizem que são,
né? Sim. E na verdade dizem tanta coisa e que a gente cria uma ideia. E que a gente vai ser julgado de qualquer jeito, né? Se é a mãe que trabalha, vai ser julgada porque está trabalhando, está largando o filho. Se é a mãe que deixa o filho, vai ser julgada porque... Então, assim, julgamento a gente vai ter, A mulher né? é julgada desde Eva. Então... O julgamento já nasce com a gente, já né? nascemos condenadas, assim, nós já nascemos Eva, né? Então, verdade. eu acho que a gente tem que ter essa consciência já. Eu acho que isso ajuda. Sim. Você já existe. Então, acabou. Segue o seu caminho. Olha para você, pelo seu contexto, é claro, para suas escolhas, com responsabilidade. Mas segue o caminho. Vai em busca, independente dos julgamentos. Porque isso vai acontecer até a gente não existindo. Sim, Então, é verdade. Até depois que a gente vai, ainda tem. ainda, mas ela, né? Sim, é verdade. E você preparou, tem um material, né? Que inclusive quem está assistindo a gente, fala para nossa audiência desse material. Deixa eu ver para onde eu falo. Então, Pode a ser gente aqui, né? Pode ser aqui. Eu tenho um exercício, na verdade, e quem quiser pode entrar em contato comigo e dizer que assistiu a live, o nosso podcast, na verdade, o nosso Advogast, e pedir o material. Ele se chama Semente 2026. O que ele é? É uma reflexão para a gente plantar o que faz mais sentido para nós. E também tem um bônus de uma meditação guiada para atingir a nível mais inconsciente, um campo mais simbólico sobre esse plantio das coisas que realmente fazem mais sentido. Ai, que legal. É aquilo que você colocou ali. E acaba trazendo esse simbolismo, né? Isso, exatamente. Para ser um marco, para ser uma experiência diferente. É bem prático, é simples e eu vou disponibilizar gratuitamente para quem entrar em contato, dizer que assistiu o Advocast e eu disponibilizo. Viu, meninas e meninos também, né? Meninos Pode também. meninos também, Podem né? meninos, meninas, crianças em casa, as crianças, todo mundo. Dá então para as mães que estão assistindo falar, vou colocar, vamos fazer todo junto, mundo fazer ali. junto, dá para fazer. Bacana. É Então... simples, é bem prático, mas é bem gostosinho. Ah, legal. Aí entra em contato, fala, assisti, aí vai... A Natália vai mandar para vocês aí. Isso mesmo. Tá bom? E para finalizar, se você pudesse deixar uma única frase para as mulheres começarem 2026 mais consciente, qual seria? Se perdoem. Perfeito, gente. É isso. Até a próxima. Semana que vem estamos aqui de volta. Já vou deixar marcado aqui o perfil da Natália. Já sigam também. E até mais. Tchau, tchau.